Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam convosco. No último episódio da nossa série épica, A Tempestade que Ninguém Vê, deixamos nossos corações suspensos em meio ao caos. O pequeno barco dos discípulos era castigado por uma tempestade brutal e repentina no mar da Galileia. Ondas colossais engoliam a embarcação, o vento uivava como um lamento de desespero, e a água invadia sem piedade. Pescadores experientes, homens de força e coragem, que haviam passado a vida naquelas águas, estavam à beira do abismo, tomados por um pânico gelado e paralisante. A morte parecia iminente, e toda a sua experiência não era suficiente para controlar aquela fúria da natureza. E em meio a esse inferno de vento e água, havia uma figura que dormia profundamente na polpa do barco. Jesus, o Mestre. Aquele que havia ensinado e curado multidões, agora repousava em uma paz inabalável, alheio a toda a fúria que ameaçava engoli-los. O clamor dos discípulos, vozes embargadas pelo medo e pela súplica, ecoou sobre o rugido da tempestade. Mestre, Mestre, não te importas que morramos? Senhor, salva-nos! Estamos perecendo! Era o grito de homens que haviam esgotado toda a esperança humana, toda a sua experiência, toda a sua força. Eles não tinham mais para onde correr, a não ser para aquele que, aparentemente, estava alheio a toda a fúria, mas que era a sua última e única esperança. E naquele momento exato, o Mestre despertou. Não com um sobressalto de pânico, não com um grito de terror, não com a confusão de quem é subitamente tirado do sono profundo, mas com uma calma profunda, uma serenidade que era em si mesma um milagre em meio àquele caos ensurdecedor. Seus olhos, ao se abrirem, não refletiam medo, mas uma paz que parecia transcender a própria realidade, uma tranquilidade que desafiava a fúria dos elementos. Imagine a cena, o barco balançando violentamente, a chuva chicoteando seus rostos, o trovão rasgando o céu com um barulho ensurdecedor. E ali, no meio de tudo, aquele que acabara de ser despertado de um sono profundo. Seus discípulos, encharcados, tremendo, com os rostos marcados pelo terror e pela exaustão, os olhos fixos nele, esperando por uma reação, por um plano de fuga, por um reconhecimento do perigo iminente. Mas o que ele fez a seguir desafiou toda a lógica, toda a expectativa humana. Suas primeiras palavras não foram para a tempestade que os ameaçava, mas para eles. Um questionamento que, em meio àquela fúria, parecia quase incompreensível, mas que carregava em si uma verdade profunda e um desafio à fé. Um desafio que ecoa até hoje em nossos próprios corações. Jesus se levantou, seus pés firmes sobre o madeirame instável do barco, sua postura ereta, seu olhar sereno varrendo a cena de desespero. Ele olhou para seus discípulos, homens que o seguiam, que testemunhavam seus milagres, que haviam visto o cego enxergar e o coxo andar, mas que naquele momento estavam cegos pelo pânico e pela incredulidade. E suas primeiras palavras, em meio ao rugido do vento e ao estrondo das ondas, ecoaram com uma calma que era mais poderosa que a própria tempestade, mais forte que o medo que os dominava. Por que sois tão medrosos, homens de pouca fé? Pense no impacto dessas palavras. Em meio a uma ameaça real de morte, com a água invadindo o barco e o fim parecendo iminente, Jesus não minimizou o perigo físico, mas questionou a raiz mais profunda do medo deles, a falta de fé. Ele os confrontou não com a fúria da natureza, mas com a fúria da sua própria incredulidade, da sua incapacidade de confiar em quem ele realmente era. Era um convite a olhar além do visível, a confiar em uma presença que era maior do que qualquer circunstância.
maior do que qualquer tempestade que pudessem enfrentar. Aquele que havia curado enfermos, expulsado demônios e alimentado multidões com poucos pães e peixes, estava ali, no mesmo barco, e ainda assim, o medo os dominava, a dúvida os cegava. Era uma lição profunda sobre onde a verdadeira segurança reside. Não nas circunstâncias, mas na fé inabalável nele. E então, em um momento que ficaria gravado para sempre na memória daqueles homens, um momento que transcenderia a história e ecoaria por toda a eternidade, Jesus se virou. Não para os discípulos, não para o horizonte, não para o céu escuro, mas diretamente para a fúria que os ameaçava. Ele se virou para o vento uivante, para as ondas colossais que se erguiam como monstros marinhos, para o caos que parecia indomável. Com uma autoridade que transcendia a compreensão humana, uma autoridade que não vinha de força física, de gritos ou de desespero, mas de um poder divino, de uma soberania absoluta, ele repreendeu o vento e disse ao mar com uma voz firme, calma, mas carregada de um comando absoluto, uma ordem que a própria criação não podia desobedecer. Acalma-te, cala-te. Imagine o silêncio que se seguiu. Não o silêncio da exaustão após uma luta, mas um silêncio imposto, um silêncio sobrenatural que engoliu o barulho da tempestade. Como se a própria criação prendesse a respiração para obedecer à voz do seu Criador. O vento, que momentos antes uivava com fúria ensurdecedora, cessou abruptamente, como se nunca tivesse existido. As ondas gigantescas, que ameaçavam engoli-los, se acalmaram, transformando-se em suaves ondulações. O mar, antes um turbilhão de caos e terror, tornou-se uma superfície lisa e espelhada, refletindo a lua que, de repente, parecia surgir entre as nuvens dispersas, iluminando a cena com uma luz suave. Uma grande bonança se fez, um silêncio quase ensurdecedor após o rugido da tempestade. A mesma fúria que ameaçava destruí-los agora estava em total submissão à sua voz. Era um espetáculo de poder que ninguém jamais havia testemunhado, um milagre que reescreveu as leis da natureza diante dos seus olhos. Os discípulos, antes tomados pelo pânico e pelo terror, agora estavam em um estado de espanto ainda maior. Seus rostos, antes contorcidos pelo medo e pela exaustão, agora refletiam uma mistura de admiração profunda, incredulidade e um temor reverente diante do que acabavam de presenciar. Eles olhavam uns para os outros, com os olhos arregalados, sem palavras, incapazes de processar a cena. E depois, seus olhares se voltavam para Jesus, que permanecia ali, sereno, com a mesma paz inabalável, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se acalmar uma tempestade fosse a coisa mais natural do mundo. Quem é este? Perguntavam-se em seus corações, em um sussurro de assombro, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta ecoou no silêncio daquela noite recém-acalmada, um clamor da alma diante do inexplicável, diante de um poder que desafiava toda a lógica e toda a ciência que conheciam. Não era uma pergunta de curiosidade intelectual, mas a manifestação de uma revelação profunda. Eles haviam visto Jesus curar cegos, fazer coxos andar, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, mas comandar a própria natureza, os elementos mais indomáveis do universo, era algo que transcendia qualquer milagre que já tivessem testemunhado. Era a revelação de uma autoridade absoluta, de um poder que não pertencia a nenhum homem, mas apenas ao Criador, ao soberano do universo. Aquele que havia soprado o fôlego da vida na criação, que havia estabelecido os limites do mar e do vento, agora com uma simples palavra silenciava o caos da mesma criação.
Essa cena no barco, amados, não é apenas um relato antigo de um milagre distante. É um espelho que reflete as nossas próprias tempestades invisíveis, aquelas que rugem dentro de nós, que nos roubam a paz e o sono, que nos fazem questionar nossa sanidade. Assim como os discípulos, muitas vezes nos encontramos em um barco à deriva, em um mar de ansiedade, medo, dúvida e desespero. Tentamos remar com todas as nossas forças, com toda a nossa experiência, com toda a nossa sabedoria humana, com todos os recursos que o mundo nos oferece, mas a fúria do caos interior parece implacável, esmagadora. Sentimos-nos sozinhos, exaustos, e a voz da mente, a voz do medo, sussurra que não há saída, que é o fim, que somos fracos demais, pequenos demais, para enfrentar o que nos consome. Mas a história nos mostra que há uma esperança que transcende nossa capacidade. Mas a presença de Jesus naquele barco, mesmo adormecido, muda toda a perspectiva. Ela nos convida a uma reflexão profunda e transformadora. Se ele podia dormir em meio a uma tempestade real, que ameaçava vidas, que poder ele tem sobre as tempestades que nos assombram em silêncio? Se o clamor desesperado dos discípulos o despertou para acalmar o mar físico, o que o nosso clamor pode fazer pelas tempestades da nossa alma? A história não termina com o desespero dos discípulos. Ela começa com o mistério de uma paz inabalável em meio ao caos e com o despertar de um poder que transcende a natureza. Um poder que está à nossa disposição, esperando apenas um convite, um clamor sincero do seu coração. A verdadeira paz que Jesus oferece não é a ausência de problemas. Não é uma promessa de uma vida sem desafios, sem dores, sem perdas. A vida, por sua própria natureza, trará ventos fortes e mares agitados. A paz que ele oferece é algo muito mais profundo e duradouro. É a certeza inabalável da sua presença no seu barco, em meio à tempestade mais furiosa. É a convicção de que, mesmo quando tudo ao redor parece desabar, quando o chão sob seus pés parece ceder, há uma âncora firme, uma rocha sólida, uma voz de autoridade, que pode silenciar o caos interior, trazendo ordem onde só havia confusão. É a liberdade de saber que você não precisa carregar o fardo sozinho, que há um poder maior que se importa profundamente com você e que pode intervir em sua situação, em cada detalhe da sua vida. É a fé que nos permite descansar, mesmo quando o mundo ao redor está em fúria, porque sabemos quem está no controle do nosso barco e do nosso destino. Este é o ponto crucial, amados. A sua tempestade invisível, por mais real e avassaladora que seja, não é maior do que o poder que estava naquele barco. A sua ansiedade, o seu medo, a sua dúvida, a sua depressão, a sua angústia, não são invencíveis. Há uma esperança viva, uma voz poderosa, que pode trazer bonança ao seu coração, que pode silenciar o caos que o consome, que pode trazer paz onde só há agitação e tormento. Mas para isso, é preciso um clamor. É preciso reconhecer a sua própria limitação, a futilidade de lutar sozinho contra forças que o superam, que são maiores que a sua própria capacidade. É preciso buscar aquele que tem autoridade sobre o vento e o mar, sobre as tempestades visíveis e invisíveis, sobre cada pensamento que o atormenta, sobre cada emoção que o desestabiliza, sobre cada área da sua vida. Assim como os discípulos, muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, com nossa inteligência, com nosso esforço incansável. Tentamos controlar o incontrolável, planejar o imprevisível e nos frustramos quando a vida não segue o nosso roteiro, quando os planos falham, quando as expectativas são quebradas. Mas a lição daquela noite é clara como a luz do dia.
quando a nossa força se esgota, quando a nossa experiência não é suficiente, quando o pânico nos paralisa e a desesperança nos cega, é o momento de clamar. É o momento de despertar o Mestre, que talvez esteja adormecido em nosso barco, esperando pacientemente por nosso clamor, por nosso convite. Ele não está alheio à sua dor, ele não está indiferente à sua tempestade. Ele está ali, no seu barco, esperando que você o chame, que você o convide a assumir o controle, a tomar as rédeas da sua vida. O ato de clamar a Jesus é um ato de fé e humildade. É reconhecer que você não pode mais sozinho, que precisa de ajuda. É entregar a Ele os fardos que o oprimem, a ansiedade que sufoca, o medo que paralisa, a culpa que pesa, a dor que machuca. É lançar sobre Ele toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você. A Bíblia nos ensina que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele entende o que você sente. Ele conhece a sua tempestade. E Ele tem o poder para acalmá-la. Não há tempestade grande demais para Ele. Não há clamor sincero que Ele não ouça. A entrega não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e de uma força que vem de Deus. A história da tempestade no Mar da Galileia não é apenas um relato antigo de um milagre distante, ela é um testemunho vivo do poder de uma voz, a voz que silenciou o caos da natureza e que tem o poder de silenciar o caos da sua alma. Ela nos ensina que em nossos momentos de maior desespero, quando nossas próprias forças se esgotam e o medo nos paralisa, há um caminho que não depende da nossa capacidade de controlar a tempestade, mas da nossa fé em aquele que a controla. O espanto dos discípulos, ao verem o vento e o mar obedecerem a Jesus, é o mesmo espanto que podemos sentir quando entregamos nossas tempestades a Ele e experimentamos uma paz que não faz sentido para o mundo. É a revelação de que não estamos à mercê das circunstâncias, mas sob a proteção de um poder soberano. Que a sua tempestade invisível, por mais real e avassaladora que seja, não é maior do que o poder que estava naquele barco. O seu medo, a sua dúvida, não são invencíveis. Há uma esperança, uma voz que pode trazer bonança ao seu coração, que pode silenciar o caos que o consome. Mas para isso, é preciso um clamor. É preciso reconhecer a sua própria limitação, a futilidade de lutar sozinho. É preciso buscar aquele que tem autoridade sobre o vento e o mar, sobre as tempestades visíveis e invisíveis, sobre cada pensamento que o atormenta. Prepare-se para o próximo capítulo desta jornada épica. No episódio 3, A Paz que Excede todo o Entendimento, vamos desvendar o poder que transcende o visível e descobrir a chave para a paz em sua própria vida. Não perca! Inscreva-se no canal Voz da Esperança e ative as notificações para não perder nenhum episódio desta série transformadora. Compartilhe esta mensagem com quem você ama e que também esteja enfrentando sua própria tempestade. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.